TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde. Voltamos a falar ao vivo. Desde já eu agradeço a sua companhia e audiência. Eu estou aqui no plenário da Câmara de Campinas, onde vai acontecer a primeira parte da RO de número 26. Essa parte vai debater a crise hídrica na cidade. E esse debate vai ser comandado pelo vereador Cecílio Santos. E tudo que será discutido nestes minutos, você acompanha a partir de agora aqui pela TV e também por meio das nossas redes sociais. Então fique com a gente. Boa tarde a todas, a todos, você que nos acompanha pela TV Câmara, nosso muito boa tarde, saudação especial aos trabalhadores aqui do cerimonial, que nos ajudam a fazer com que esse debate possa chegar até você aí no seu ambiente de trabalho, na sua casa. Quero hoje agradecer aqui a presença do professor Dimas Gonçalves, que prontamente aceitou o convite para ajudar a gente a entender a crise hídrica na cidade de Campinas, mas não só na cidade de Campinas, como no estado e essas questões todas aí do meio ambiente, principalmente da água. Então, quero dar as boas-vindas ao professor Dimas, dizer que você de casa pode acompanhar com a gente, se tiver algum questionamento, pode nos mandar. Professor Dimas, da PUC de Campinas, é membro do grupo de trabalho de indicadores e monitoramento dos recursos hídricos do PCJ. Então, você que está aqui no plenário nos acompanhando, muito bem-vindo. Você que está em casa, também muito bem-vindo. Professor Dimas, queria passar ao senhor para fazer aí a sua saudação. Em seguida, o senhor tem a apresentação a fazer, que será muito importante para a gente entender essas questões, né, da água na nossa cidade e nas cidades vizinhas, visto que o PCJ não é só Campinas, mas Campinas e as demais cidades. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço esse convite, não tem como recusar diante de um tema tão delicado, um tema que hoje nos afeta diretamente, já não é mais um tema que nós falamos, temos que se cuidar do ambiente para a questão dos nossos filhos e nossos netos. Hoje a questão hídrica não é mais uma questão de futuro, é uma questão do presente. E aí eu quero apresentar alguns dados. Eu faço parte do comitê e das bacias do PCJ, no grupo de trabalho, monitoramento e indicadores de recursos hídricos da bacia do PCJ. Uma bacia que compreende 76 cidades, que vai aí de Minas Gerais, por isso que chamam bacias, né? Temos a bacia de Minas Gerais e a bacia de São Paulo, né? E a nossa importância para o abastecimento de água da cidade de São Paulo, né? O nosso PCJ também abastece o sistema Cantareira, que também abastece São Paulo. Então, a bacia do PCJ tem uma importância não só para a nossa região, mas como também para a grande região de São Paulo. E aí nós temos que apresentar alguns dados, alguns relatórios do PCJ, né, que são, na minha opinião, bastante complicados. É isso que eu gostaria de apresentar. E aí eu posso ir para o computador, né? Espero que a câmera esteja aí. Uhum. Enquanto o professor Dimas se organiza aqui na mesa para fazer a apresentação, ele vai projetar o relatório síntese do plano de ações da bacia do PCJ. E é importante que você de casa, você que está nos acompanhando, acompanhe com muita atenção. Peço isso porque a água que nós temos, o professor Dimas vai discorrer sobre isso, por exemplo, você que mora na região do Campo Grande, onde eu moro também, a água que chega na sua torneira, na região do Campo Grande, ela vem do rio Atibaia e é captada na região de Sousas. E veja quantos quilômetros esta água anda, né, tratada, distribuída através da rede da Sanasa, mas anda quilômetros para chegar à nossa torneira. Então, nós precisamos usar com cuidado, ter responsabilidade e conhecer, né, todo esse processo, conforme o professor Dimas irá nos apresentar. Mais uma vez agradeço ao professor Dimas e passo a ele a palavra para fazer a apresentação aí do relatório.
Ok, então, para com que a gente possa entender esses relatórios, esses dados, essas informações que eu estarei apresentando, não são informações minhas, né? São informações que estão no relatório síntese, Plano de Ações Bacias PCJ, 2020-2035. Né? Esse material está à disposição, está na internet, esse material e outros materiais estão à disposição na internet. Né? Essa apresentação que eu estou fazendo, ela será disponibilizado para todos que tenham interesse e, logicamente, também tem o endereço desse relatório, o chamado relatório síntese. Não sei se vai projetar ou eu só vou falar. Ok. Então, obrigado ao pessoal da técnica pela presteza. Tá? Então, esse relatório, né, que está aí, é um dos 5 cadernos, né, que está à disposição para todos. É um relatório público que foi elaborado em 2018 e 2019 e que, diante da pandemia, né, não pôde ser apresentado como deveria ser apresentado. Né? E também quero aqui só observar que, em estudos realizados por nós na PUC de Campinas, nas nossas 20 cidades da região metropolitana de Campinas, nenhuma candidatura trabalhou o tema águas nas campanhas eleitorais passadas. Nenhuma. Né? Isso mostra problemas quanto ao entendimento e o cuidado desse tema. E eu começo com uma frase que não é minha, também é do relatório, né, em que região metropolitana de Campinas e o PCJ como um todo apresenta essa característica. Temos poucas águas e quando temos estão sujas. Né? E aí, por que acontece isso? Né? Primeiro, nós temos uma redução drástica dos volumes de oferta hídrica, uma elevação dos níveis de poluentes e um crescimento demográfico. Né? Isso está no relatório das bacias PCJ 2035. Isso nós chamamos, né, ou eu chamo de equação do caos da água. E o termo correto é caos. E isso, no caso, chega a uma situação, né, que essa é a realidade, que é a elevação dos custos para o tratamento dessa água e a necessidade de buscar água distantes. Né? Isto é, o rio Atibaia, que deságua no rio Piracicaba, né, já não suporta a nossa demanda na cidade de Campinas, já não suporta a demanda da região metropolitana de Campinas, e como eu disse que a água está suja, então nós temos que gastar muito mais, então a Sanasa tem que gastar muito mais para que essa água limpa chegue em nossas torneiras. E para pensar nessa questão da redução dos recursos hídricos, tem esse gráfico que vocês estão vendo, talvez os números vocês estejam com alguma dificuldade, mas pela própria imagem vocês estão vendo. Essa primeira coluna, isso aqui é disponibilidade hídrica nas bacias do PCJ, metros cúbicos habitante ano. Então, em 2011, então exatamente há 10 anos atrás, nós tínhamos 1.055 metros cúbicos de disponibilidade, isto é, oferta, isso em 2011. E em 2018, né, nós estamos com 971 metros cúbicos, tá? Dados de 2019 e 2020, nós estamos perdendo basicamente 10 metros cúbicos por ano. Então, hoje já a gente chega a ter 950 metros cúbicos
de disponibilidade. Isso vem caindo. Isto é, nossos rios não estão conseguindo, né? Nossos rios não fabricam água, né? Nossos rios não conseguem fabricar água. Aqui é também, e aí no caso talvez vocês estejam com dificuldade, então eu vou traduzir, né? É um pouco o desempenho dos municípios. A primeira coluna, logo após as cidades, índice de perdas, consumo per capita, litro, dia, habitante, tratamento em relação ao que é coletado e tratamento, água e a relação tratamento do esgoto. Campinas, nós temos, felizmente, nós temos uma perda menor, tem em torno de 22% de perda. Limeira é a cidade que tem a menor perda, com 16%. Né? A cidade que tem maior perda é a cidade de São Pedro. Não é à toa que na imprensa, na TV, né, há 2 meses atrás, falava da crise hídrica na cidade de São Pedro, a cidade de maior perda, e por vazamentos, etc. e tal. Né? A Americana tem 26, Atibaia também muito alto, 56, Santa Bárbara do Oeste, 52, Sumaré, 48. Agora, se você, mas o que tem a ver isso com Campinas? A mesma água que nos abastece em Campinas, abastece Águas de São Pedro, Americana, Atibaia, Amparo, Limeira, é todo um sistema, né? Nós temos uma relação de 100% da nossa água tratada e temos 93% do nosso esgoto coletado. Então, a gente trata a água que nós jogamos fora, né? E aí é outra discussão que depois eu vou fazer um pouco sobre isso. Então, a Campinas tem, e agora com essas novas obras que a Sanasa vem fazendo, esse índice de perdas deve diminuir. Né? Acredito que devemos chegar ao melhor índice, que é o índice de Limeira. Né? Esse aqui é uma outra temerosidade que a gente tem na região, que é a questão dos depósitos de resíduos sólidos. Nós temos uma grande concentração de resíduos sólidos, o que a gente, né, historicamente chamamos de lixo, né, concentrado em Paulínia, que é essa bolota maior que vocês estão vendo, né, justamente, né, nessa fase bem aqui, bem no centro da nossa região, onde está, que é a chamada região do PCJ. Né? Dizem os estudos que o aterro sanitário de Paulínia tende a entrar em saturação dentro de 5 anos. Né? Então, nós temos um problema seríssimo com a questão dos resíduos sólidos para os próximos 5 anos em Campinas. E 5 anos, gente, não é nada enquanto história. Mas o que tem a ver a questão desses aterros sanitários? Né? É que isso é um potencial de contaminação do lençol freático, né? Através do chorume. É lógico que, né, os aterros sanitários, por técnica, têm a condição de ter um controle sobre o chorume, mas sempre isso é uma atenção. Né? Os técnicos que acompanham, né, a questão dos aterros sanitários sabem que o chorume é uma atenção muito grande. Né? E nós temos, né, o que está em verde, que vocês estão vendo, né, são os aterros. E o que está marrom são os lixões. E aí, com o lixão, né, nós temos contaminação clara e definida. Isto é, nossos lençóis freáticos têm uma grande tendência de estar contaminados. Há estudos que comprovam que os lençóis freáticos da cidade de Campinas estão contaminados. Então, você que furou um poço no seu sítio, um poço artesiano, você pode ter certeza absoluta que o seu poço, mesmo você vendo água limpa, o seu poço está contaminado. Tá certo? Depois eu vou dizer por quê. Esse é o mapa também da região metropolitana, e o que vocês estão vendo em vermelho
Eu sei que há uma dificuldade, então vou traduzir um pouco. O que está em vermelho, e Campinas está no vermelho, é essa mancha bem no centro aqui dessa região metropolitana, é a questão da inadequabilidade do esgoto sanitário no rural. Então, nós temos também uma alta contaminação no campo. As propriedades rurais, muitas propriedades rurais, jogam o seu esgoto, tanto humano como animal, nos rios. Então, contamina mais os rios ainda. Então, nós temos a região de Campinas, a região de Jundiaí e a região de Atibaia. Então, Campinas bem no centro, Jundiaí aqui embaixo, e mais para o lado direito, Atibaia, que são as regiões onde há maior grau de contaminação já dos solos e dos rios por falta de adequação do esgoto, animais e seres humanos, do meio rural. Esse também é o mapa de captação de recursos. Então, a gente pode perceber, cada pontinho desse que vocês estão vendo é uma captação de água de superfície, não água subterrânea, água de superfície. São as bombas d'água nos rios. Então, todos os nossos rios têm captação de água para atendimento da demanda. E esse quadro mostra o quanto os rios estão esgotados. E esse aqui é o quadro que mostra o que está em vermelho, e Campinas está no vermelho, Campinas, a região de Cordeirópolis, mais uma vez, as mesmas águas que abastecem Campinas, abastecem toda essa região, e também, como eu falei, abastece também a cidade de São Paulo. Então, nós podemos dizer que, de modo geral, isso está na página 63 desse relatório, de modo geral, observa-se que para os parâmetros coliformes, termotolerantes, isto é, xixi e cocô, para ser claro, para ser bem claro, etanema coli e fósforo total, a situação é ruim em todas as subbacias, com grande parte das amostras em condições equivalentes à classe 4. Classe 4 é água inservível, água sem condições. Tal. É lógico que a Sanasa capta essa água, tem que enfiar cloro nessa água, tem que enfiar produtos para poder transformar. Então, o gasto é muito grande. Isto é, a gente pega água suja, a gente consome água limpa, e devido às estações de tratamento de esgoto, nós jogamos uma grande parte de água limpa de volta. Campinas cumpre com o seu papel na área de saneamento, cumpre com o seu papel. Mas não adianta Campinas cumprir se outras cidades ao nosso redor, as cidades que têm o rio Atibaia, o rio Capivari, que pega a região de Jundiaí, Valinhos, Vinhedo, Louveira, também assim não o fazem. Então, Campinas vai ter que gastar muito, porque Campinas capta água contaminada dessas outras cidades. E a classe 4, que é uma das classes... O que é a classe 4? A classe 4 é o rio Tietê de São Paulo. Sabe a marginal Tietê de São Paulo? O rio Tietê de São Paulo? Ele é classe 4. Quer dizer, não dá para ter peixe, não dá para ter alga, não dá para você beber, não dá para você tomar banho. Não dá. Então, é chamada classe 4. E observa-se que as subbacias mais críticas é a Capivari, que a gente usa aqui, o Piracicaba e o Jundiaí. Aí você, mas a gente não capta, Campinas não capta água do rio de Jundiaí. Mas um rio deságua no outro rio, que deságua no outro rio. E nós não temos espaço suficiente para que haja um processo de descontaminação natural. Por quê? Porque a carga de contaminantes é muito grande. Quando nós temos uma coisinha melhor, a classe 3, que também ainda considera.
E aqui são os resultados das pesquisas, né? Isso é por rio, tá? Então eu tenho quais são os rios que nos abastecem. O rio Atibaia, o rio Camanducaia, o rio Capivari, Corumbataí, Jaguari, o rio Jundiaí e o Piracicaba. O que é mais complicado é o esgoto doméstico, que é os chamados coliformes termos tolerantes, xixi e cocô. É o que mais tem nas nossas águas, né? Então, o que vocês estão vendo em barras em vermelho, o rio, as amostras que foram coletadas, demonstram nos rios, né, um excesso de coliformes tolerantes, isto é, excesso de xixi e cocô, o que faz com que você tenha que tratar muito isso. O fósforo total é a mesma coisa, né? Extremamente contaminado, né? E o fósforo, ele basicamente mata os peixes, né? Excesso de fósforo na água, então você tem toda a nossa fauna e flora nos rios extremamente comprometidos, né? Então, de modo complementar, aí os vários indicadores que a bacia do PCJ trabalha, né, que é índice de qualidade das águas, índice de qualidade das águas brutas, para fins de abastecimento público, o que nós bebemos, índice de qualidade das águas para proteção da vida aquática, IVA, índice do estado trófico, que é condições de uso, índice de vulnerabilidade, índice de conformidade ao enquadramento e índice de contaminação por tóxicos. A análise dos indicadores de qualidade da água mostrou que as subbacias dos rios Capivari e Piracicaba apresentam água com pior qualidade para abastecimento público, além da baixa qualidade para fins de proteção da fauna e da flora. Essa é a conclusão que o PCJ nos mostra nesse relatório. E aqui, mais uma vez, ele vai colocar, né, onde você vê verde, é uma situação um pouco melhor, onde você vê vermelho. Então, o rio Capivari, que abastece Campinas, tem uma das piores condições, junto com o rio Piracicaba. E o Atibaia caminhando para isso. Então, as nossas águas estão sendo. Aí nós temos aqui a projeção até 2035 da população da bacia, né, que hoje a bacia, as 76 cidades, somam hoje, né, 5.504.000 habitantes. E nós vamos ter um crescimento, chegaremos em 2035 com 7.710.000. Então, nós temos aí um crescimento de por volta de 1.200.000 habitantes até o ano de 2035. Então, a nossa região é uma região em que a densidade demográfica está aumentando, né? Então, o número de população. E aqui nós temos os crescimentos, que são crescimentos naturais, né? O que está em verde, né, é para irrigação, o que está em amarelo é o consumo das indústrias, o que está em azul é o consumo doméstico. Então, o que mais cresce é a agricultura, é grande consumidora de água, né? Aqui que vocês estão vendo, né, esse quadro, a alteração do saldo hídrico, né, entre os cenários 2035 e 2020, é o seguinte: onde você está vendo azul é uma condição melhor, e onde você está vendo em vermelho é uma condição pior, né? Campinas está na condição pior, né? Essa aqui é se nada for feito, né? Nada for feito, nossa condição é de falta d'água mesmo. Fazendo alguma coisa, a gente melhora, né? Aí, então, o PCJ, ele apresenta para todos os municípios o que tem que ser feito, né? Remoção, então, aí tem por cidade, as prioridades, remoção de coliformes fecais, remoção de nitrogênio, remoção de fósforo, né? E aí nós temos problemas aqui em Campinas com remoção de nitrogênio em nossas águas. Qual é o total dessa conta? 7.620 bilhões, né? Milhões 294 mil, sendo que para a melhoria dos recursos de qualidade da água precisamos de 6,7 bilhões de reais. Esse recurso só é possível com recursos federais e até internacionais.
Mas veja que mesmo que a gente faça alguma coisa, não vai mudar muito, né? Sai desse quadro anterior, que é esse mapa 3.2, que é o mapa que está acima, para uma condição melhor que a condição abaixo. Então, para a gente conseguir esses 7 bilhões, eu consigo melhorar a condição dos rios. Mas é interessante que Campinas não sai da condição crítica. Campinas não sai da condição crítica, mesmo todos os esforços que são definidos, tá? E a Sanasa, ela tem sim padrões internacionais de purificação de água. Mesmo assim, nós continuamos com problemas seríssimos de receber água muito suja e jogá-la limpa. Isto é, nós fazemos o serviço, mas outras prefeituras não conseguem fazer, né? Bom, quais são as consequências, né? Quais são as consequências econômicas ambientais? Então, nós temos, primeira coisa importante, deslocamento dos eixos produtivos, isto é, transferências de plantas industriais e serviços atuais, isto é, as indústrias que necessitam de água estão e vão sair de Campinas, né? Para onde elas estão indo? Para Mantiqueira, né? Mantiqueira, o que significa Mantiqueira? Serra que chora, né? Que cidades são essas? Pouso Alegre, Ouro Fino, ali da cidade que é o caminho para Poços de Caldas, né? Aquela região ali. Extrema tem absorvido muitas empresas porque lá tem água. Inclusive, Extrema tem um dos melhores projetos de fabricação de água, que é o florestamento de todos os rios, né? Extrema ganhou prêmio nacional por conservação de recursos hídricos, e eles chamam de fábrica de água. Uma árvore é uma fábrica de água, né? Então, a gente precisaria pensar num projeto, né, de plantio maciço de árvores nessa cidade, né? A árvore é uma máquina de fazer água, além da proteção dos mananciais. Então, nós vamos ter deslocamento dessas empresas que necessitam de água, pois Campinas não suporta mais a empresas que demandam água, né? Por exemplo, indústria de alimentos, indústria de bebidas, né? Queda da arrecadação tributária, isso levando, logicamente, à fragilidade dos serviços públicos. Elevação dos custos de limpeza e das águas poluídas. Então, nós vamos ter mais custos nas ETs, mais custos nas ETAs, né? E aí não tem como. Elevação dos serviços. Elevação do custo de transporte das águas distantes ou a solução de águas profundas, que é o chamado aquífero Guarani, que é proibido tirar essa água, são águas muito profundas, né? Ficaria muito caro tirar essa água, mas é uma reserva que tem, mas os ambientalistas dizem que a gente não pode mexer nessa água, né? O racionamento de recursos hídricos, como está acontecendo na região metropolitana, né? A inibição do mercado imobiliário e a migração forçada de fluxos populacionais. Não tem como, né? Quais são as saídas? Aí, no caso que, né, é uma contribuição para a gente começar uma discussão, né? Essa discussão. Primeiro, um novo modelo de desenvolvimento local sustentável. Tem que ser repensado isso. Então, tem que ser uma pauta discutir o que é esse novo modelo de desenvolvimento sustentável. Plantas produtivas, e quando eu falo plantas produtivas, que não necessitem de muita água, tanto no campo como na cidade, né? O que é mais radical, mudança nos códigos de obra dos municípios. Isto é, toda casa deve ter uma cisterna. Toda casa, todo edifício tem que ter um sistema de captação da água de chuva, armazenamento da água de chuva, e lógico, armazenamento, tratamento e redistribuição. Então, é mexer com o código de obras, que a gente sabe que é delicadíssimo, né?
como também você pensar que as empresas terão que ter, né, estruturas de água de coleta de água de reuso. Campinas já tem uma usina, né, uma estação de água de reuso. Campinas, em 2015, apresentou a primeira lei para água de reuso, mas nós não temos nenhum estudo sobre o que aconteceu depois de 2015. Nós teríamos que fazer um estudo se essa lei que foi implantada em 2015 deu certo, né? Nós temos várias empresas que já estão fazendo isso como uma política própria, mas a solução é tão complicada que essa política própria não pode ser uma política de apenas interesse individual, né? Nós teríamos que discutir, né, cada vez mais a importância da água de reuso. E outra coisa, né, gente? Tranquilamente, os pesquisadores daqui a 200 anos vão rir de nossa história, porque hoje nós cometemos a maior bobagem universal, que nós recebemos água limpa, purificada da Sanasa, e colocamos xixi, cocô nela e colocamos de volta nos rios. Isso é uma completa insanidade. Nós tínhamos que ter um sistema de coleta dessa água de chuva, armazenamento, e que essa água fosse redirecionada para as nossas bacias da privada. Então eu recebo água, no caso, não limpa para, né? Então a água de beber, a água de banho nossa que vem extremamente purificada, caríssima, está ficando cada vez mais cara essa água, nós jogamos xixi e cocô nela. E jogamos fora. E aí eu preciso gastar com azetas para poder purificar essa água e jogar novamente no rio, que Campinas, pelo menos 93% faz isso. Deve estar um pouquinho mais agora, mas 93% pelo menos eram os índices que nós tínhamos em 2018. Nós temos que pensar numa mudança do modelo produtivo rural, porque os fertilizantes também são contaminantes. É ele que contamina nitrogênio e contamina fósforo. Então eu preciso concretamente pensar na agricultura orgânica, na agricultura agroecológica, né? Outra coisa que Campinas também tem, que é o PSA. O que é o PSA? Pagamento por serviços ambientais. Isso já existe em Campinas como lei. Só que a rubrica não recebe recursos há muito tempo, porque é o Poder Executivo que coloca esse dinheiro. Nós não temos um acompanhamento. O que é o pagamento por serviços ambientais? Você vai pagar para o sitiante cuidar da mina, para aquela microbacia, porque não adianta você reflorestar. Você vai colocar árvores, né, plantas, a linha chamada mata ciliar, e você tem que cercar, porque a vaca, o boi, o cavalo são os maiores destruidores dessas nossas minas d'água. Então você tem que cercar, você tem que proteger. O Extrema fez isso com extrema, estou até usando, né, cuidado. Eles pagam, né, várias cidades hoje no Brasil já desenvolvem, e Campinas tem essa lei do PSA. O que a gente não tem é o acompanhamento de quanto se investe nessa lei para tornar o sitiante, o dono da chácara, que tem uma mina d'água, porque essa mina d'água vai desaguar numa microbacia, essa microbacia vai desaguar no rio. Então eu tenho que proteger a fonte dessa água. Então nós temos o PSA em Campinas, só que a gente não tem o acompanhamento dessa lei, né? A construção de reservatórios nos territórios, rever, e isso é uma questão delicadíssima, que é o fluxo da outorga, quanto será o nosso volume de água que nós mandamos para a Cantareira. Eu sei que ninguém quer arrancar água de São Paulo, né? Não vamos desvestir um santo para vestir outro santo. Só que
né, nós estamos pagando. Então, o nosso custo de água hoje, vocês podem ter certeza, é um custo de manter o regime Cantareira em ordem. Isso é um custo que recai, né? E, logicamente, repensar o modelo de gestão dos resíduos sólidos nos municípios. Radical, Código de Obras, cisterna, aquilo que tem no Nordeste, não naquelas dimensões, mas temos que chamar os arquitetos, temos que chamar os engenheiros civis, temos que chamar a nossa Secretaria de Urbanismo e começar a discutir isso. Ou nós fazemos isso agora, ou a situação, porque esse relatório aqui é até 2035. Não estou falando que vai ocorrer isso em 2050, 2070. Até 2035, nós vamos ter um esgotamento completo de nossos custos. Ou não um esgotamento, ou um custo muito maior ainda para trazer água de grandes distâncias e poder mais você limpar essa água. Então, discutir a sustentabilidade não é coisa de ecologistas, geógrafos, ambientalistas. Precisamos pensar no futuro de nossos filhos. Qual é o legado ambiental de nossa vida que estamos construindo? Entretanto, não é mais uma questão de futuro. Essa é uma questão do presente. Por quê? Nós estamos perdendo indústrias, vamos perder mais indústrias, nós estamos com os custos da água se elevando continuadamente, né? E a gente recebe água suja e transforma em água limpa. Cumprindo o horário, muito obrigado. Muito obrigado, professor Dimas. Preciso no horário, extremamente cauteloso, mas conseguimos aqui passar informações extremamente relevantes, eu acredito, para toda a população que nos acompanha. E, claro, também o professor nos traz dados que nos ajudam no trabalho aqui de acompanhamento e de fiscalização do Executivo, inclusive nessa questão do fluxo, né, da outorga, o PSA, são ações que a gente pode acompanhar e certamente o faremos. Professor Dimas, queria, para encerrar aqui a nosso debate, que o senhor falasse um pouco sobre os trabalhos da COP, que trabalhou muito a questão do clima, mas as chuvas, né, o volume de chuvas também tem a ver com os nossos mananciais, com os nossos rios. Então, queria que o senhor dissesse aí uma palavra sobre os trabalhos realizados na COP e agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar conosco. A COP, ela, sem dúvida, ela significará um novo marco para a questão ambiental. Isso não tem mais discussão. Mas eu queria, como eu sou economista, né, de formação e professor como profissão, a COP está, de uma certa forma, regulando as compensações de carbono. O que são compensações de carbono? Isto é, traduzindo, créditos de carbono. Quando você planta uma árvore, você está tendo um crédito de carbono. Consequentemente, uma empresa que polui, uma siderúrgica, por exemplo, ela precisa equilibrar o seu carbono comprando esses créditos de empresas que plantam. Então, hoje, há uma abertura muito grande para se repensar as estratégias de reflorestamento nas cidades. A estratégia de replantio e de plantio e replantio de árvores, principalmente na proteção das microbacias. Isso está no chamado compensação de carbono e que está sendo, entre aspas, regulada e, entre aspas, regulamentada, e já tem empresas que estão interessadas muito nesse tipo de situação. A questão do crédito de carbono, eu acredito que a gente possa fazer uma discussão só sobre ela, né? Então, a eliminação do metano e o reequilíbrio de carbono. Tá? Esse é um tema que a gente poderia também desenvolver, porque envolve aspectos de legislação local, né? Então, mas sem dúvida a COP26 ela está dando todos os passos e criando. O Comitê de Governadores do Brasil, que está presente lá, né, estão assinando acordos internacionais
para essa compensação. Inclusive, o governador do Estado de São Paulo está lá liderando o conjunto de governadores para assinaturas de protocolos para a compensação de carbono já no Estado de São Paulo. Já tem 400 empresas que estão se comprometendo a fazer já as compensações de carbono, isto é, trocando a sua poluição por estratégias de plantio e replantio e proteção de mananciais. Você plantou uma árvore, não é só que você tem oxigênio, você fabrica água. E obrigado pela oportunidade. Professor Dimas Gonçalves, membro do grupo de trabalho do PCJ, nossa gratidão por o senhor estar conosco e nos passando todas essas informações. Muito obrigado você que nos acompanhou e fiquem com Deus. Um grande abraço. Reunião encerrada, eu aproveito para falar com o vereador Cecílio Santos, ele que comandou todo esse debate sobre a crise hídrica. Vereador, por que promover esse debate aqui na Câmara, falar sobre esse tema? Veja, porque a água que a gente recebe em Campinas, embora seja uma água de excelente qualidade, a quantidade de água disponível nos mananciais, ela vem diminuindo ano a ano. E isso é uma preocupação para a gente. Por isso, a importância do debate, para também conscientizar a nossa população. E o que foi apresentado hoje surpreendeu, assustou de alguma forma? Sim, porque nós estamos vendo o volume de água disponível vem caindo assustadoramente. Então, é muito importante que você de casa, que nos acompanha, use a água com cuidado, com respeito, não é? Porque pode faltar para as futuras gerações. E isso nós não queremos. Além disso, tem um impacto significativo na economia do nosso município. É a Câmara aí promovendo a conscientização também. Com certeza. Esse é o nosso objetivo também, né? Nós moramos num município que é de ponta em tecnologia, mas nós precisamos também cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente. Vereador, muito obrigado por falar com a gente ao vivo. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Ok, mais uma vez, obrigada. E a você de casa, lembrando que hoje é dia de reunião ordinária. A gente volta dentro de instantes apresentando todos os projetos que estão na pauta do dia. Então, continue com a gente, é daqui a pouquinho. TV Câmara, Campinas. O presidente da Comissão de Política Urbana convoca, nos termos do Regimento Interno da Câmara de Campinas,